Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin pela UniFM 107.9 em mais um episódio do Ineditados, Conversas para Além do Livro. Nós iniciamos agosto, então o mês da volta às aulas aqui para o segundo semestre da UFSM e direcionamos nossas ações aos títulos de livros interdisciplinares. E o Centro de Educação Física e Desportos faz parte dessa categoria porque engloba a saúde, cultura, desenvolvimento pessoal. Inaugurado em maio de 1970, atualmente é representado pelo diretor Rosalvo e a vice-diretora Daniela Lopes dos Santos, que estão aqui conosco para contar dos seus trajetos na UFSM e também da importância do nosso Centro de Educação Física na história da instituição. Queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao Ineditados. Obrigada. Obrigado, Jéssica. É um prazer muito grande poder estar aqui. Que bom. Vamos começar, então, falando um pouquinho de como que vocês vieram parar aqui na UFSM. Professor Rosalvo Savitsky. Como é que é? Eu vi que a sua trajetória é grande, né? Eu já completei 46 anos de professor. Vim para Santa Maria em 2009. Sou novo aqui em Santa Maria ainda, então... E atualmente a gente está na direção, junto com a professora Daniela, e é um orgulho muito grande poder estar aqui nessa instituição, uma instituição que, principalmente o CEF de lá, que tem uma história muito linda, uma história construída a várias mãos, e estamos tentando qualificar essa história aí. Eu vi que a sua formação inicial, sua docência também foi por bastante tempo em escola pública. Conta um pouco para nós dessa experiência e como que isso, em alguma medida, se reflete na sua atuação hoje, né, aqui. Eu tive, assim, eu considero que para mim, particularmente, foi uma grande oportunidade. Eu trabalhei 32 anos em escola pública como professor de educação física na educação básica. E também, ao mesmo tempo, trabalhava na Unijuí, já com formação de professores. Então, a gente conseguiu aliar isso e nesse período também a gente se qualificou, fazendo especialização, mestrado, doutorado, para poder vir para fazer concurso na universidade e vir para tentar chegar nesse espaço. Mas é um espaço, foi uma experiência interessante que me qualificou nesse sentido para trabalhar com formação de professores. Vivendo essa experiência ao longo dos anos aí, trabalhando nas escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul. E como que surgiu esse interesse em vir para a UFSM, já tendo assim uma carreira, né, construída e consolidada? A situação, eu sempre digo que na minha vida as coisas foram acontecendo e eu criei as oportunidades. Nunca foi um sonho vir para Santa Maria, mas foi acontecendo. Eu terminei o doutorado e aí começou os concursos. E as minhas filhas estudavam aqui na UFSM. E aí eu digo, não, vou para próximo das filhas, né, achando que elas iam ficar, se formar aqui, se formaram. E eu vim para cá, fiz concurso em Pelotas e aqui. E aí escolhi ficar aqui na UFSM. Quando minhas filhas se formaram, elas voltaram para lá, para a região, e me deixaram sozinho aqui em Santa Maria. Mas assim, é um lugar maravilhoso. Estou, assim, muito feliz por estar aqui. Estou aprendendo muito nesse espaço. É um local aí, a professora Daniela pode falar mais, porque ela tem mais tempo de casa que eu. Mas é um lugar, eu sempre digo, é um lugar que muita gente gostaria de estar hoje, com as condições de trabalho que nós temos. Com algumas dificuldades, sim, mas é muito bom estar aqui hoje. Que bom, eu sempre comento isso com os nossos entrevistados, né? A universidade, ela tem uma multiplicidade de aplicações. Problema nós vamos ter sempre em todos os lugares. Mas dentro de uma realidade muito dura, como é a nossa, da nação como um todo, né? A universidade
E mais especificamente, claro, a minha vivência aqui também é da UFSM, não é de outras universidades, mas eu imagino, entendo que o espaço universitário ainda é um espaço que preza mais pelo diálogo, pelo convívio, que isso, em resumo, é um lugar bom, né? Isso, um lugar bom de trabalhar, um bom de estar, né? Professora Daniela, nos conta um pouco, então, de como que foi a tua chegada para cá, quando que a educação física te chamou a atenção como profissão, como é que isso foi se aproximando como uma possibilidade formativa e de carreira para ti? Bom, começa que os meus pais, ambos são professores aqui aposentados da instituição, então eu meio que convivi na instituição desde pequena, assim, né? Eu vinha para cá. E vinha para um lado, vinha para o outro, adorava, sempre gostei muito do campus aqui, sempre achei esse nosso campus muito bonito, e agora ele está mais bonito ainda, né? Do que naquela época, está mais bem cuidado. E aí eu sempre fazia atividades físicas, esportes, enfim, né? Mas muito do que me chamou para a educação física, por incrível que pareça, foi a dança, porque eu fazia parte de um grupo de dança e a gente vinha, inclusive nos apresentávamos às vezes aqui no Centro de Educação Física. Eu tinha também uma amiga muito querida, que a mãe dela era professora da educação física, então a gente estava sempre por ali, ela também acabou se formando em educação física, a gente estava sempre ali na educação física. Eu me lembro de umas festas que a gente às vezes vinha ali, né? Então, aquilo estava sempre, digamos, no horizonte, assim, né? Aquela ideia de, quem sabe, fazer educação física. E aí, na época que eu faria o vestibular, que eu fiz o vestibular, na verdade, além de tudo isso, o curso de educação física era o melhor do Brasil. Então, assim, estando aqui no pátio de casa, como a gente diz, um curso que é o melhor do Brasil e fazendo uma coisa que eu adoro, né? Que era o que eu queria ser, professora e tal. Teve várias pessoas na família que vieram me dizer que eu não fosse professora, que é tão difícil. Sempre tem, mas né? eu quero. Eu quero. E não me arrependo, né? E aí eu cursei o curso, né, de educação física aqui, me formei, comecei em 86, formei em 89, e depois fiz uma especialização em mestrado na URGS. Aí passei num concurso aqui, depois que eu tinha o mestrado, passei num concurso aqui. Estava dando aula na Unisc, dei uma época aula na Unisc ali, mas eu queria aqui, eu queria trabalhar aqui, esse era o meu sonho, né? Por estar perto de casa, meus pais também estavam aqui, e por ter me criado, digamos assim, aqui dentro da instituição, né? Aí eu fiz o concurso, e depois que eu fiz o concurso, na época a gente podia entrar com mestrado ainda, né? Daí, depois que eu já estava trabalhando, há uns 2, 3 anos, que eu fiz o doutorado também, daí eu fiz o doutorado aqui mesmo, né? Até porque eu era, para sair, para fazer fora, ainda era meio nova, não tinha, né? Como tinha mais gente na frente, digamos assim, né? Exato. E tem toda complicação, quer dizer, complicação faz parte, né? O estágio probatório, quer dizer, não é tão simples, né? Mas estava chegando naquela época que a gente tinha que ter o doutorado até para conseguir bolsa para os alunos, aquelas coisas todas. Então eu digo, não, vamos fazendo. Daí tinha o doutorado nosso aqui, que era muito bom. Aí eu fiz o doutorado ali. E isso, eu entrei então na instituição, na verdade, como professora substituta ainda, em 94. Quer dizer que o ano que vem eu faço 30 anos aqui na instituição, né? E depois eu fiquei 1 ano como substituta, daí depois saiu o concurso para efetivo, daí eu fiz também, né? Passei aí e era o meu sonho, assim, né? Trabalhar aqui. E indo também ao encontro do que vocês estavam falando ali, né? Dessa questão dos problemas, enfim, e como é bom trabalhar aqui, digamos assim, né? Eu sempre comento, né, que a gente tem o privilégio, né, de estar trabalhando com o melhor das pessoas, né? Porque quando tu trabalha com educação, né, tu está trabalhando com o lado bom, digamos assim, das pessoas, né? E teoricamente, né, pessoas que estão numa universidade são pessoas que, né, de um certo nível, inclusive, né, de assim, intelectual, digamos assim, né? Então é um privilégio, né, a gente poder trabalhar num público tão, assim, específico como né? Não é para todo mundo, digamos assim, a gente sabe que tem muita gente que ainda precisa entrar para a universidade, mas aqui a gente está com esse lado bom das pessoas, né? E eu percebo também que, independente do nível da escolaridade, porque nós temos aqui de todos os níveis, a gente tem até do pré-escola, né? Se nós formos pensar no IP Amarelo. Mas eu percebo que se congregam aqui pessoas que estão sempre buscando um constante melhoramento. Entendem que nunca está bom. Né? Esse patamar sempre pode ser ampliado, pode ser lapidado. E então, são pessoas que, de forma geral, claro que a gente não pode falar por todas, mas estão dispostas a se rever constantemente, né? E na construção de algo melhor em termos comunitários. Né? Então, também sinto isso como uma espécie de vibe da universidade, assim, que as pessoas já entram aqui com esse pensamento, né?
E como é que se deu esse encontro entre vocês? Porque eu vi que o professor Rosalvo já foi diretor, gestor em outros âmbitos também, em vários momentos agora pregressos ali na direção e na vice-direção do CEFD, né? E então, como é que foi essa aproximação aí, talvez da professora Daniela, querendo traçar esse caminho também? Como é que foi a parceria? A ideia de convidar a Daniela para fazer uma chapa já era anterior, quando concorri a primeira vez, porque eu primeiro fui vice do professor Marco Aurélio. Uhum. E depois eu saí para fazer o pós-doc, daí voltei, daí fui chefe de departamento. Em 2018 a gente resolveu concorrer, e a ideia primeiro era compor com a professora Daniela, mas daí por outros problemas não deu, foi o professor Gustavo, a gente concorreu, e agora nesse mandato, quando o pessoal veio falar para a gente concorrer de novo, eu disse, não, só se a Daniela for, senão eu não vou concorrer. Então, eu sempre tive um carinho muito especial pela seriedade com que ela tem, da forma como ela trata as questões. Então, é uma tranquilidade muito grande poder ter a Daniela junto. Tem ajudado bastante, tem dividido fazer gestão na universidade não é uma coisa... mas é gostoso. Eu sempre digo, eu não estou reclamando porque eu quis estar lá. Exato. Eu concorri, então eu não posso ficar reclamando. Mas é gostoso quando tu tem uma parceria boa que divide as coisas, né? Então, nós temos um grupo lá no centro muito bom. Assim, os problemas a gente trata eles de frente, discute, conversa com as pessoas. E sem problema. A ou B, nós vamos sentar e vamos conversar. E essa a nossa estratégia de fazer a gestão, né? Então, para mim, é um privilégio muito grande estar com a Daniela. Me sinto muito à vontade e fico muito tranquilo quando tenho que sair, né? Tem alguém que está tocando. Como é que é, então, professora Daniela, essa responsabilidade, essa confiança? Eu não tinha, assim, muito a meta, digamos, no início lá, eu já tinha passado, né, por coordenação, mas aí com o convite do Rosalvo, justamente por ele ser a pessoa que ele é, né, que eu topei, digamos assim, né, a primeira vez até foram coisas mais até pessoais, familiares, assim, que dificultou um pouquinho. Mas aí, quando ele me convidou pela segunda vez, eu digo, não, mas agora eu acho que vamos, né? Vamos tentar fazer um bom trabalho, porque o Rosalvo, ele é uma pessoa assim, todo mundo gosta dele, né? E ele é uma pessoa que ele consegue resolver as coisas, e eu não tenho muito esse jogo de cintura que ele tem, eu sou meio assim, de vez em quando. Ele não, ele conversa, ele vai lá, ele ameniza, né? Ele consegue perceber o que as pessoas precisam, né? Ali, tenta atender todo mundo, é uma pessoa extremamente, assim, transparente, né? Tudo que ele faz na direção, ele comunica para todo mundo fica sabendo, e eu acho isso muito importante na universidade. Ele é uma pessoa é bem o como ele é, assim, né? E sem contar que ele tem uma vasta experiência na direção, e até mesmo em coisas políticas anteriores, né, Rosalvo? E aí isso tudo conta muito, né? Porque a gente sabe que a universidade, a gente está tratando com pessoas, né? Então, assim, cada um vai ter seu interesse, cada um vai ter... Às vezes um tá meio de mau humor, aquela coisa assim, né? E ele consegue lidar com tudo isso, assim, numa boa, e amenizar e agregar as pessoas. Porque eu acho que um diretor de centro, né, ele tem que... Aliás, qualquer um desses cargos que a gente tem na universidade, coordenação, enfim, né? Eu acho que a gente tem que agregar as pessoas, né? O objetivo eu sempre digo, a gente fazer com que as pessoas possam fazer o trabalho delas, né? A gente facilitar o trabalho delas também. E o Rosalvo sempre teve essa característica. Então, quando eu disse, não, se é para ser visto o Rosalvo, eu vou, né? Então, não tinha essa ideia assim, mas depois quando surgiu, eu digo, então vamos lá. Acho que vai ser uma boa. E tem toda uma questão de maturidade também, da pessoa se sentir apta para galgar esses desafios novos, né? É recorrente aqui uma questão de que a formação docente não prepara para a gestão. Não prepara. Né? A gestão precisa muitas vezes ser procurada em paralelo, ao longo da formação como um adicional, porque são desafios que vão aparecer dentro de um contexto universitário em que a gente tem muitos níveis de grupos, né? É coordenação, é departamento, coordenação de pós-graduação, cada um com suas dinâmicas muito específicas. Então, às vezes, só fazer um curso amplo assim sobre gestão, né? Teoria e prática administrativa, alguma coisa assim, não é suficiente, porque são coisas inerentes de cada um desses setores que a pessoa vai ter que fazer quase que uma especialização para aquilo ali, né? E cada unidade de ensino tem as suas especificidades.
Então, nós temos uma identidade lá por ter o curso de dança, a educação física, aí tem o esporte no meio. Então, tu tem que mediar todos esses processos na convivência com as pessoas. E priorizando sempre, a gente, desde o início, a gente até está lá na nossa sala, lá escrito, lá, não pessoalizar as decisões e tratar pelo coletivo. Então, a gente não toma nenhuma decisão sem sentar com as pessoas, sem conversar com as pessoas e colocar... às vezes eu digo para as pessoas, se a direção não atrapalhar, já é uma grande coisa, né? Não ficar complicando as coisas, já faz um grande serviço. E a gente tem procurado, assim, com esse clarear das coisas. Tem problema? Tem. Isso sem amanhã, de manhã vai ter problema de novo. Mas tu tem que sentar e conversar com as pessoas e tratar de frente as coisas, não ficar... Então, a gente tem tido essa coragem e tem conseguido fazer as coisas. Às vezes não é o que as pessoas querem, mas nós temos... se for preciso dizer um não, a gente diz um não e explica por quê. Se for melhor para dizer o sim, a gente diz o sim com todo... E tem mediado muito com a gestão. A gente não pode se queixar dos pró-reitores, da administração central, que em todos os momentos, quando a gente justificou as necessidades, a gente tem sido atendido, sim, com o maior carinho. Então, e também quando tem que dizer não, eles dizem não, não tem. Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Nós temos infelizmente, né, uma quantidade de demandas que é sempre crescente. Uhum. E, por outro lado, que nos coloca os limites... parece que os limites são cada vez mais apertados, né? Então, a gente tem um acréscimo de demanda e, na contrapartida, uma redução de recursos como um todo, né? Uhum. E também já conversamos aqui em outras entrevistas, não existe uma forma da gente frear essas demandas, porque a universidade e os cursos, os saberes, eles estão sempre em expansão e cada dia mais. Então, quando hoje a gente toma conhecimento também das coisas via internet, né, de uma forma ainda mais ampla, nós estamos em contato sempre com coisas para ampliar, não para nos reduzir, né? A gente tem recebido, assim, quase que diariamente, solicitações de novos projetos, e até esses dias no conselho foi dizendo para mim, para a Daniela, vocês param de criar algumas coisas porque a nossa infraestrutura é essa. Não tem outra infraestrutura. Tem que começar a dar um basta. Nós temos que começar a poder qualificar isso que a gente está fazendo. Então, nós temos aí vários programas acontecendo. Os ginásios amanhã, tarde e noite, piscina amanhã, tarde e noite. Então, tem muita atividade lá no centro. E é característica do CEFD, essa história do CEFD, de fazer trabalho com a comunidade, né? Então, inclusive, a gente que a Daniela coordena, e eu quero que ela fale sobre isso, um projeto que a gente está retomando, que era a antiga DUFS, mas hoje que repaginando, fazendo com a fundação, reorganizando aquelas atividades que se fazia com a comunidade. Mas isso eu vou deixar que a Daniela fala. Então, vamos aproveitar esse gancho aí, professora Daniela. Pois então, a gente sempre teve lá, né, no centro, como o professor Rosalvo falou, esse acesso, assim, da comunidade, sempre teve muito acesso ao centro, né? A comunidade como um todo, crianças, idosos, sempre se teve muito isso. Os próprios alunos aqui da universidade, os próprios servidores também sempre tiveram espaço bastante, até porque tem um espaço de docência também, né? De formação docente, então tem que ter esse espaço para já lidar com o alunado, o alunado do alunado, né? Mas exatamente. Eu sempre digo para eles, é uma forma deles lidarem com o público real, né? Porque quando a gente trabalha as questões educacionais na própria turma dos alunos da graduação, é entre os amigos, entre os colegas, mas lidar com a comunidade é a vida real, como a gente diz, é quem eles vão realmente encontrar quando estiverem formados, né? Então, por isso a importância de ter também esse espaço para estágios também, né? E nós tínhamos lá antigamente a DUFSM, né, que eu acho que todo mundo lembra, que era um setor que fazia todo esse trabalho. Nós tínhamos escolinhas de futebol, de natação, de ginástica. O que queria dizer a DUFSM? Associação Desportiva da Universidade Federal de Santa Maria, né? Que ela meio que funcionava como se fosse quase assim uma fundação. Não era bem isso, mas funcionava assim. Aí, como mudaram algumas leis lá, no fim das contas houve o fechamento. Não era necessário ter havido esse fechamento, mas acabou havendo o fechamento da DUFSM. E os projetos todos que estavam vinculados à DUFSM terminaram. E desde então, a gente todos os dias recebe vários telefonemas lá na direção, na coordenação dos cursos.
Quando é que vai voltar os projetos disso, projeto aquilo, né? Fora todos os projetos que a gente já tem com a comunidade, né, e tal. Então, nós estamos estruturando agora junto, a gente teve várias conversas com o pessoal da Proinfra ali também, da Proinova ali também, né, que estão com algumas ideias. E a ideia, então, é nós retomarmos mais ou menos o que a DUFSM fazia, só que agora, né, vinculado também com uma fundação e começar a proporcionar essas escolinhas de novo e mais um espaço, além dos que já existem, para atividade física, treinamento físico para a comunidade e, claro, visando os esportes também, né? Porque começam as escolinhas de futsal, aí nós temos depois, mais adiante, ali as equipes, né? Que já existem ali no nosso centro, né? De futsal, de handebol, enfim. Então, também é um caminho para essa gurizada aí, depois, né? Se ligando a essas equipes também. E aí a gente está retomando esse projeto. Na forma de um projeto grande, né, para a comunidade, que aí os nossos professores poderão se inserir também ali com os seus projetos, digamos ali, né, que tem o professor de, por exemplo, sei lá, esporte com raquetes, né, ele poderá trabalhar, digamos, com escolinha de pádel, né? Sim. O outro lá de ginástica, escolinha de ginástica e assim por diante. E as atividades de condicionamento físico também, né, para a comunidade, que tem muita gente que liga perguntando. E os idosos. Os idosos era o que eu ia dizer, é um foco. Conversávamos na semana passada aqui com os gestores do Politécnico do curso de gerontologia, que é uma questão um tanto que anos atrás parecia um tanto visionária e que hoje é uma realidade. Sim. Né? O trabalho sobre si da pessoa que se encontra nessa característica de uma velhice com saúde. Com perspectivas, com atividades, né? Se autonomizando e buscando ainda assim melhora, né? Da sua saúde, do seu condicionamento físico. Então, é uma percepção que eu tenho também, que a gente, dentro da universidade, justamente por dispormos, né, desses espaços, eu acho que era interessante fazer uma recapitulação aí, porque, afinal de contas, o CEFT fechou 50 anos. Né? E ele tem uma característica muito peculiar, que é natural dessa infraestrutura de piscinas, de quadras. Como é que vocês fazem para dar conta dessas peculiaridades? E o próprio formato dele, né? Se for possível aqui trazer um pouquinho, porque nem sempre as pessoas que nos escutam conhecem aqui no campus, mas ele é no formato de um estádio. Nós, principalmente a questão hoje, assim, que seria, desculpa, o maior problema para nós é a piscina, falta de espaço. Se nós tivéssemos 2 piscinas, nós fazíamos ela funcionar das 7 da manhã às 11 horas da noite. Então, a gente tem lá, além das aulas normais de atividades aquáticas com os alunos, nós temos o esporte universitário, nós temos o programa Segundo Tempo, tem paradesporto, tem vários projetos de pesquisa. Agora, começamos esse ano também com o Movimento UFSM, que é um projeto da Progep, Qualidade de Vida. Já tem 400 servidores fazendo atividade, hidroginástica, natação, escolinha, participam de várias atividades aí. E estamos com o esporte universitário, né? Eu saí há pouco de uma reunião lá que tem 1.800 alunos que fazem 34 modalidades todos os dias, né? E com uma lista de espera de mais de 2.000 alunos para entrar nesses programas. Então, que bom que nós estamos podendo fazer um campo de estágio, isso que a Daniela falou, que os nossos alunos estão vivendo da profissão real. Então, além de ser um espaço de estágio, é uma formação para eles. E até eu estava dizendo a importância que é eles poder estar vivenciando isso e estar sendo orientado por um professor, claro, com acompanhamento, e estão pensando na formação deles. Então, assim, nós precisaríamos ter mais infraestrutura. Estamos agora, dia 25, entregando a pista oficialmente, vai ter a inauguração da pista sintética e o campo de futebol com irrigação, aquelas coisas todas. Então, é um espaço de primeiro mundo que nós temos aqui dentro do CEFD. Estamos fazendo uma academia nova, tá? Foi reformado todos os banheiros do CEFD e agora estamos com um projeto também para fazer uma série de espaços públicos para a comunidade poder usar nos finais de semana. Então, são campos de futebol 7, quadras de pádel na areia, estamos reformando a quadra de pádel, porque vai ficar aberto o final de semana para a comunidade usar. Porque se a gente pensar hoje, o grande espaço público de Santa Maria é o campus da UFSM.
Então, as pessoas vêm... E que bom que venham. Exato. E nós temos chamado a atenção, e tudo isso que a comunidade usa, tu chega segunda de manhã, tu não encontra um papel no chão. Então, é muito lindo isso, a comunidade poder usar, está usando com qualidade, e a gente pode continuar trabalhando a semana inteira, não tem problema nenhum. Então, e que bom que a gente pode fazer isso, que bom que a universidade pode proporcionar isso, e isso tem que ser qualificado cada vez mais. Então, a gente tem conversado lá sobre a construção de uma política pública de esporte e lazer para o UFSM, e contemplando isso, que aqui seja um espaço efetivamente de que as pessoas venham e encontrem um espaço de lazer que na cidade não tem. Então, o campus da UFSM é um espaço muito rico, e são poucas universidades hoje no Brasil que têm que contempla tudo isso. Tem que ser melhorado sim. Mas isso é com a própria participação da sociedade que vai melhorar isso. Nós vemos que... Eu me recordo, faço aqui meu depoimento pessoal, de uma ocasião que eu vim para um Vivo Campus, e o congestionamento do retorno depois para a cidade no fim do dia era maior do que durante a semana. Mas é uma coisa que muito nos orgulha, né? Que a comunidade também abraçou esse espaço, talvez por uma falta de opção segura e tal, que a universidade congrega essa infraestrutura, que infelizmente em outros espaços é mais difícil de se encontrar tudo junto. A segurança, o acesso, o espaço verde, o espaço da caminhada, quer dizer, aqui se encontra tudo junto. Então, realmente é um privilégio, né? Não, assim, e nós pretendemos fazer uma conferência agora de esporte e lazer na UFSM, chamando a comunidade para isso, lá no CEFT, e a gente tem percebido, assim, o que poderia ser uma coisa de imediato é resolver alguns sanitários, algumas coisas onde é que as pessoas possam usar. Mas é um espaço privilegiado, né? Então, e que usem mais, porque é muito bom ver isso aqui cheio no sábado e no domingo. Tia, especialmente quando temos um dia ensolarado, como ontem, né? Então, sim. É uma profusão. São pessoas caminhando, trazendo seus pets, trazendo criança para andar de motoca, para jogar bola. Então, realmente é tomada de uma vida renovada, assim, porque no dia a dia nós temos, claro, o vai e vem dos estudantes, a fila do restaurante universitário, é o ônibus, mas é diferente. Né? Um perfil de público diferente, que acaba sendo renovado aí nos fins de semana com esse abraço da comunidade. E a nossa reitoria, por sua vez, também fazendo essa retribuição, né? Já que está existindo um reconhecimento, de ampliar, de melhorar, porque, acima de tudo, é um espaço para a cidade, né? Sim, é uma opção a mais para a cidade. E eu acho que quebra um pouco com alguma resistência que alguém possa ter sobre o espaço universitário não ser para determinados públicos ou algo assim. Eu acho que isso cada vez mais cai por terra, né? As pessoas são muito bem-vindas. Eu percebo o nosso USM, que recebe gente de tanto lugar, e as pessoas ali, no geral, são muito agradecidas. Eu recentemente também fiz uso do USM, e aí a gente percebe que todos lá são carinhosos, são gentis, são atenciosos, né? Então, essa retribuição da comunidade, e a comunidade nos enxergar também como um parceiro, né? Não como alguém que se antagoniza com alguma coisa, mas como alguém que está numa entidade para construir junto. E dentro dessa vivência de vocês, como é que vocês percebem nesses 50 anos, né, afinal, essa valorização, essas percepções, porque justamente a educação física vai trazer os aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos de saúde. Como é que vocês percebem as mudanças nas concepções de educação física ao longo dos anos? São muitas, né? Muitas. Imagino. Eu peguei, por exemplo, quando aluna ainda, né, aqui da universidade, a gente ainda tinha muito forte o esporte. A educação física era esporte, assim, basicamente, né? Aí depois a gente passou por uma fase e que meio que assim, porque o esporte só ele é problema também, né? Não pode ser só o esporte.
Mas aí a gente foi um pouco para o outro lado. Daí não tinha muita questão do esporte, foi sendo deixado de lado. Na educação física, a gente ficou mais com a questão da saúde, a gente ficou mais com a questão do próprio lazer, né, que é super importante também. E o esporte ficou um pouco de lado, tanto que alguns colegas hoje ainda até reclamam até hoje isso. E agora eu acho que nós estamos num momento bom, que é de entender que, na verdade, não precisa priorizar uma coisa sobre a outra. A educação física é tudo isso, né? Eu sempre brinco, assim, até com os alunos. Hoje de manhã eu até comentei com os alunos em aula que nós temos, eu penso que é um grande privilégio, que nós somos uma profissão que nós atuamos em 2 grandes áreas, né? Que é a área da educação e a área da saúde. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Então, a gente tem esse grande privilégio. A gente está na escola, mas a gente também está lá junto, às vezes, no hospital. A gente está na prevenção de doenças, mas a gente está lá ensinando a criança o esporte, a conhecer seu próprio corpo. Tem todo um trânsito, né? Uma fluidez. Exatamente. Então, e no idoso, depois ainda, para o idoso manter, né, a sua qualidade de vida através do movimento também. Então, acho que a gente tem que, né, realmente abraçar todas essas possibilidades que a gente tem. E eu acho que agora, sim... Porque tudo é assim, na verdade, né? Tu vai primeiro para um lado, aí depois vai muito para o outro, querendo evitar aquele, daí depois tu vê que não precisa evitar nenhum, que tudo pode ser trabalhado junto. Caminho do meio, né? Exatamente. E eu acho que nós estamos nesse momento agora, que a gente está retomando muitas equipes esportivas, que a gente tinha muitas equipes muito boas aqui na UFSM, que depois, por um tempo, ficaram paradas, né? Estamos retomando essas equipes, estamos dando maior apoio lá também para o pessoal que está retomando as equipes de competição. Por outro lado, temos projetos grandes aí com a comunidade para o lazer. A gente está pensando aí no lazer, como o professor Rosal falou, pensando na questão da saúde das pessoas. Então, acho que para quem vem acompanhando, é interessante, assim, né? De tu ver esses altos e baixos, assim, de algumas áreas da educação física, mas agora eu acho que é o momento da gente realmente conseguir colocar todas elas juntas, né? E dizer que todas elas têm importância, mostrar que todas elas têm a mesma importância na sociedade, né? É uma profissão que tem esse privilégio, não são todas as que têm o privilégio de estar em 2 grandes áreas e 2 grandes áreas extremamente importantes, né? Que é a saúde e a educação. E eu percebo que tem uma questão tecnológica também que se aproxima bastante, né? Que tem vindo a agregar valor nas práticas de educação física. Sim. A professora Daniela faz parte no grupo de laboratórios associados, que é um grupo de professores que estão com toda a tecnologia hoje para fazer a análise, medir. E são poucos laboratórios no Brasil que têm a infraestrutura que o CEFD tem para trabalhar com alto rendimento. Estão fazendo convênio aí com o Paradesporto para trazer os atletas daqui vão para a Olimpíada. Já foi feito com os atletas que foram a Tóquio. Agora já estão pensando com os atletas que vão a Paris, e nós temos esses espaços para isso. Também a educação física, ela passou ao mesmo tempo, e eu que venho da escola, assim, por um descrédito, alguns estados, e a questão do novo ensino médio, as matrizes curriculares que ficam pontuando para a sociedade, algumas coisas, e é isso que nós temos que entender. Por que tem algumas áreas que são suprimidas? Por que os dirigentes começam a perceber essas coisas? E, ao mesmo tempo, tu vê um movimento da sociedade pedindo a retomada, por exemplo, da educação física, das artes, da filosofia, da sociologia, que são coisas... Eu não vejo a formação do indivíduo sem essas áreas. Então, que tipo de pessoa que nós vamos formar sem essas pessoas conviver com o esporte, com as artes, com a ginástica, com o jogo, com a brincadeira, com o agonístico, aquela coisa da ansiedade, todas as questões que formam a personalidade do indivíduo. Então, a gente tem percebido esses movimentos, né, muito, e hoje esses movimentos estão voltando. A questão da retomada da educação física no ensino médio, que foi suprimida, né? Que tu vê um adolescente sem educação física, cheio de energia, com toda aquela energia, a produção hormonal, e não ter algumas coisas nesse sentido. Então, o CEFD tem acompanhado isso e tem debatido sobre essas questões. E a gente não pontuou, nós estamos agora com a comissão, apresentamos a primeira proposta para a Prograde e para a criação do curso de graduação em gerontologia. Nós temos o mestrado em geronto, o Politécnico tem o cuidador de idosos, então a gente quer fazer toda uma caminhada. Então tem o ensino médio, daí tem a graduação, tem o mestrado e, quem sabe, vamos ter o doutorado na área de gerontologia. E são poucas as oportunidades que tem hoje no Brasil nessa área, que você mesmo pontuou, que é uma área que está em expansão aí. Então, a gente está tentando, e possivelmente o ano que vem já vamos ter a primeira turma
lá no CEF de graduação em gerontologia, né? Então, mais uma inovação que a gente está pontuando aí nesse sentido. Nós tivemos um lançamento agora na Feira do Livro, que acontece aqui em maio, né? Um livro do professor Marco, Sim. sobre gerontologia, que foi o nosso best-seller na Feira do Livro. Claro que existem livros existem autores que são sempre uma referência. Só que dentro de uma feira, a gente procura levar um pouquinho de cada coisa, né? E às vezes a gente vende 3, 4, 5 títulos de um mesmo autor no decorrer da feira inteira, que são 15 dias, também não é muito tempo, né? E isso ganha depois os destaques ali no jornal aqui da cidade. Quais os livros mais vendidos e tal. E o livro do professor Marco, agora eu estou tentando puxar de cabeça aqui, mas se eu não me engano, foram 40 e poucas unidades ao longo da feira toda. Então, assim, e detalhe, foi um livro cujo lançamento aconteceu no meio da feira. Então, quem foi fazer alguma compra nos dias iniciais da feira, nós ainda não tínhamos ele disponível no nosso stand. Foi algo da metade para o fim. Então, essas 40 e poucas unidades foi em uma semana. Então, foi um marco, sem querer fazer trocadilho aqui, um marco com o livro, mas um marco para nós também, porque foi algo que nós não antevíamos. Assim, a gente conta com o sucesso por causa do tema, por causa... Esses livros da linha Textos Introdutórios estão vendendo muito bem, justamente porque eles são um pouco daquilo que a gente pode associar no dia a dia, mas também como uma informação inicial para quem está entrando no curso. Então, ele abrange muitos públicos, né? Mas o interesse, eu acho que é o que me salta mais aos olhos, assim, o interesse em saber sobre gerontologia, porque todos nós queremos ficar velhos e queremos ficar velhos com saúde, não é? E a outra perspectiva não me agrada muito. Eu quero sim ficar velha, fazer aniversário, bastante aniversário, né? É isso aí. E também relacionando um pouco com a fala de vocês ali sobre a tecnologia, quando a gente entra no espectro de um grupo, de uma competição, de Olimpíadas, existe uma peculiaridade da tecnologia que é uma sensibilidade que só ela consegue aferir. Eu acho que chega um momento que, né, eu vou pegar aqui uma frase do meu esposo, que ele é praticante de artes marciais, ele diz assim: todo mundo que entra numa escola de artes marciais é faixa branca. Fez uma aula, é faixa branca. Mas o faixa preta, depois que ele vai ganhar a primeira faixinha dourada na sua faixa preta, a segunda, às vezes é a minúcia, é o detalhe do movimento, é aquela exatidão né, em uma sequência de movimentos, que é o que vai fazer com que ele seja percebido. E também, para ser avaliado, para que alguém possa outorgar essa melhoria e dizer, não, você realmente está melhor, essa pessoa tem que ter o olhar mais treinado ainda. Então, aí que eu imagino que a tecnologia seja um grande diferencial, né? Como é que vocês estão trazendo isso, pensando nesses aspectos de competição e representatividade aí em termos nacionais e até mundiais, né? Sim, como o professor Rosalvo falou, o GLASS, que é o Grupo de Laboratórios Associados, a gente adquiriu bastante equipamento junto com um projeto, junto ao Ministério do Esporte também, né? Que no começo era da cidadania ali, né? Então, realmente, assim, nós estamos com alguns equipamentos ali de ponta. Porque é bem isso que tu diz, né? O que vai diferenciar um atleta de alto nível e um atleta medalha de ouro, muitas vezes é pouquíssima coisa, né? São detalhes que vai fazer essa diferença aí, então. E aí, esses equipamentos que a gente tem hoje são realmente, assim, os equipamentos de ponta, né? Em todas as áreas. Então, na verdade, o Grupo de Laboratórios Associados, são 4 laboratórios que se juntaram, né? O de biomecânica, o de cineantropometria, o de bioquímica e o de fisiologia do exercício. Então, a gente abrange todos os aspectos do atleta. E ainda temos o nosso colega que trabalha com a questão da saúde mental, que também trabalha junto ali, não tem um laboratório separadinho ali, mas trabalha junto, né?
E então a perspectiva é que esses equipamentos, como tu disseste, a tecnologia está cada vez mais apurada, né? Claro que isso também demanda manutenção, demanda, né, a própria verba para isso também. Alô, né? CNPq, né? Exatamente, demanda tudo isso. A gente né? corre para o CNPq porque tem coisas que a UFSM ajuda, mas até né, tem limites. E às vezes esses equipamentos, como a gente diz brincando, né, é uma Ferrari, mas assim, daí para te manter essa Ferrari, né, tu tem que também saber trabalhar com ela, a gente tem que fazer os cursos ali também e tudo. Então, as perspectivas são cada vez melhores, assim, inclusive nós estamos tendo contato através do professor Luiz Fernando Freire Reis, que é quem coordena, a ideia é trabalhar já com as confederações e as federações, né? Então, trazer o pessoal para ser avaliado. Agora mesmo a gente teve uma avaliação de toda a equipe masculina e depois a feminina de pádel, brasileira de pádel, né? Que foi o professor Lorenzo que conseguiu esse contato e trouxe e tal. Então... E tem tido outros esportes aqui, o próprio Interzinho, outros esportes aqui da região, assim, também, que a gente tem avaliado o pessoal, e a gente justamente mostra isso, o teste inicial, digamos assim, o treinamento que eles fazem e o que houve de melhora, o que precisa melhorar mais, né, o que não está melhorando. Então, tudo isso é bem... São detalhes, né, e esses equipamentos de ponta são outra coisa. A gente começa a ver, assim, pra gente que gosta de fazer essa avaliação, tu olha e tu fica encantado vendo, né, o que esses aparelhos são capazes de fazer. E a ideia é cada vez a gente avaliar mais, né, pessoas de mais esportes. A gente avaliou também aqui os daqui todos, praticamente, ali os soldiers, né, que treina aqui também. Vários deles a gente está avaliando. O judô, do professor que trabalha lá conosco também. E a ideia é expandir isso para toda a região sul, inicialmente, do país, porque realmente são equipamentos que não tem, né, no Brasil todo. E especialmente na região sul é um dos lugares que, né, digamos que a gente conseguiu juntar tudo no mesmo espaço ali, né, de forma bem adequada ali, né. Então, as perspectivas são muito boas e são realmente equipamentos de ponta. E a entidade que quiser entrar em contato, existe um edital, mediante um contato direto, ou isso nem foi formalizado ainda? Não, temos a secretaria lá que faz isso. Temos a secretaria específica. Conseguimos, inclusive, o professor Rosalvo foi, assim, muito parceiro também nesse sentido desde o início, né? Conseguimos até tais, né, para auxiliar. A gente estava precisando de um bioquímico, de uma fisioterapeuta, a gente conseguiu. É uma equipe multidisciplinar também. Exatamente, uma equipe multidisciplinar. E temos a secretaria lá que o pessoal pode entrar em contato também, quem for interessado. Por enquanto, a gente está nesse início do trabalho fazendo só com as equipes, mas a ideia é abrir essas avaliações, claro que num formato um pouco menor daí, mas abrir para a comunidade, porque a gente tem recebido muito pessoas assim, por exemplo, que correm, né? Tô correndo, eu gostaria de me avaliar, de ver como é que está a minha condição, onde é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer, de ter né, digamos, um feedback sobre aquilo ali. Então, a ideia é abrir para a comunidade também logo. Até eu me interesso, porque essa qualidade de vida que a gente busca sempre, né? Eu imagino, assim, eu já faço musculação há bastante tempo, mas essa coisa, quanto mais treinado é o corpo, menos treinável ele fica, né? Então, às vezes, a gente precisa lidar com essas pequenas minúcias para conseguir acompanhar um rendimento, até porque nós vamos ficando mais velhos e o rendimento vai caindo. Então, a gente vai sempre desembocar na mesma coisa, né? Exatamente. E dentro dessas ofertas que estão sendo feitas aos alunos também, recentemente eu vi que ainda existia uma oferta, eu acho que até o ano passado, da natação, e daí estava tendo alguma questão com as caldeiras, se eu não me engano. E agora essas ofertas estão sendo retomadas também? A partir do momento que nós conseguir, a Daniela e o grupo que está trabalhando com isso, conseguir fazer a parte burocrática, porque tem uma questão estrutural que a gente tem que respeitar. Sim. E que a gente não quer lidar com dinheiro. Vai ter que contratar uma fundação e isso tem uns meandros burocráticos a serem feitos. Porque via de regra, são projetos de extensão. Projeto de extensão. Então, nesse sentido, a gente está no período, aquilo que a gente já falou lá, de consolidar o projeto. E aí sim, nós vamos voltar sim, a oferecer para a comunidade esses tipos de atividade, não só na natação, mas em esportes, em ginástica. A professora Mara está fazendo um projeto de dança, de ginástica também.
Então, fazer várias coisas da disponibilidade que nós temos, porque é aquilo que os professores dizem, não inventem muita coisa, porque nós não temos, nosso espaço continua o mesmo. Então, nós não temos mais ginásio, não temos mais... Então, fazer isso com que a gente consiga utilizar e otimizar as coisas para usar da melhor forma possível. Então, a gente pretende, sim, abrir a retomada com a comunidade, mas tem que ser gradativo, até para você poder ir consolidando. Nós tivemos alguns cortes de vigia, então não temos mais vigia à noite. E isso também daí é um problema. Como é que tu vai liberar uma estrutura sem ninguém que possa fechar e aquela coisa toda? Então tem que ter alguns cuidados para também daqui um pouco tu não deprecia toda a estrutura que tu tem e daí tem que fechar. E daí para reformar é muito caro. Pior. Então a gente tem feito essa corresponsabilidade de entregando o espaço à medida que ele pode também ele se autossustentar. Porque nós temos um custo hoje para manter... Nós somos a maior infraestrutura da universidade. Nós temos mais de 40 mil metros quadrados de área construída. E para cuidar, né? Então, somos o menor centro, o menor recurso. Então, nós temos toda essa estrutura com pouco dinheiro. Então, a gente faz saltar de tudo que é lado lá para poder manter aquela infraestrutura. E é uma infraestrutura pesada, além de ser uma infraestrutura antiga, né? Antiga. O CEFT não foi construído para ser um prédio de sala de aula. Ele foi construído para ser um estádio. E aí se adequou para a sala de aula, né? Então, tanto que as nossas salas de aula são em curva. Elas não são retas, né? Então, é um problema que nós temos. E é debaixo de uma arquibancada. Exato. Que nós temos que também ter outra realidade. Então, tem uma série de problemas. Mas é um lugar muito lindo, um lugar fantástico, que a gente aprende muito rapidamente a gostar daquilo ali. Claro, há muito tempo, isso eu ainda era aluna, nós fazíamos a Feira das Profissões e existia um passeio pelo campus, porque nós recebíamos muitos estudantes do interior que vinham como se fosse uma excursão, vinham de ônibus, né? E eu fui guia da universidade. Eu era estudante e fazia essa apresentação, né? Aqui, bem como um city tour, assim, aqui à esquerda vocês podem ver. E mais de uma vez aconteceu isso, de a gente começar a virar na Avenida Roraima, e aparece o CEFT ao fundo, assim, e a gurizada, bem, vocês têm um estádio. Calma, é um estádio, mas também é um centro de ensino. Mas já vamos, porque a gente dava toda a volta aqui por trás do planetário, para daí então o CEFT era um dos últimos lugares, mas a gurizada já ficava ansiosa. Não, e é interessante a gente até fazer um comentário para comunidades que estão conversando, né? Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, mas por que não nos emprestaram tal lugar lá e tal? Na verdade, assim, primeiro que as pessoas têm que entender bem isso que tu disse, que é um centro de ensino. Então, a gente tem que priorizar as aulas, né? Tem que ter um viés didático, né? Pedagógico, enfim, né? Claro. É claro que, se possível, é público, como a gente diz, né? Mas a gente que faz a manutenção lá. E é como diz o Rosalvo, com pouquíssimo dinheiro, né? Tu perguntaste das caldeiras, né? O nosso orçamento do nosso centro, mais da metade dele ia para isso aí, para a piscina. Exato. Ia só para manter a piscina, né? Agora mesmo com a pista nova, né? A gente tem que estar cuidando, porque aquela pista ali, qualquer coisinha que estraga é uma novela e é uma nota, como se diz, né? Para arrumar. Então, a gente tem que ter um pouquinho de controle, né? Um pouquinho não, de preferência muito controle até, né? Mas, claro, a comunidade usar para as aulas, que é a prioridade, né? Mas também às vezes, a gente tem que dar uma rezinha, como se diz, né? Para não... e às vezes a comunidade não entende, né? Que não tem como não ter manutenção, né? A própria piscina, esses dias nós estávamos conversando, né? Se gasta um horror em cloro. Tá. Mas por que hoje em dia por que não se faz com sal, né? A piscina ali usa, deve ser cloro sal, como algumas usam. Mas é que o sal corrói, né? Daí se tu tem que mudar todo o encanamento da piscina. São consequências umas em cima das outras, né? Exatamente, como é antigo. Planejar muito. Buscando modernizar o espaço, porque as caldeiras são de 70, né? Então, só para limpar as caldeiras, que elas ficaram 2 anos paradas da pandemia, e aqueles canos entupiram, então, tem que vir uma empresa especializada para fazer tudo. Então, graças a Deus, conseguimos fazer, retomamos as coisas, mas esse modelo nós temos que mudar. A forma de aquecimento, a gente foi olhar outros projetos, tanto nas Dores como na TC, que tem projetos modernos já. Então, possivelmente, nós vamos ter que direcionar para isso, porque esse modelo não tem mais, porque, por exemplo, é um óleo especial e só tem no Paraná.
que vendem para cá. Então, para trazer, ninguém quer vir para trazer uma carga de óleo aqui para Santa Maria, né? Então, às vezes, tu não tem ninguém no pregão que vai comprar. Então, nós temos um problema sério nesse sentido e nós temos que nos adequar. Eu estava falando com o professor Luciano a semana passada, ele disse, não, Rosalvo, vamos procurando uma forma de modernizar isso, porque não dá para nós ficar mais dependente dessa estrutura que o RU já mudou. Eu imagino. Se readequou e e ficou muito bom nesse sentido. Então, nós temos que mudar aquele sistema lá. Vamos ter que trazer alguma coisa para fazer para poder dar conta de toda essa a parte que tem aí de poder manter essa estrutura. Né? E até dentro da própria instituição buscar soluções ou conversar com o pessoal da engenharia, conversar com o pessoal da química, providenciar talvez formatos, porque isso gera uma busca, né? Um incentivo de aplicabilidade, sim, né? Um espaço de testes. Então, claro que nem tudo a gente tem o tempo que seria que a gente gostaria de ter para desenvolver certas coisas, né? Mas essa busca por soluções conjuntas também faz parte da cultura da nossa universidade, né? Nós estamos indo agora para os nossos minutinhos finais. Aí eu gostaria de saber se vocês querem deixar algum recado, de repente deixar o contato lá da secretaria, se tem redes sociais. Tem a própria página do CEFD, tem a rede social ali do Instagram, o pessoal posta essas questões. Eu não sou muito vinculado a isso, não, mas eu sei que o grupo lá da comunicação faz isso, os alunos que estão lá fazendo estágio. Então, a gente convida a comunidade que visite a página e daqui uns dias vai estar esses programas mais abertos com a comunidade e se puderem vir visitar o CEFD, venham lá e serão bem recebidos e bem acolhidos. É um prazer muito grande, nós estamos constantemente nos atualizando e melhorando e queremos criar essa estrutura da melhor forma possível. Apesar de toda a dificuldade, mas é um centro que tem uma história que tem que ser carinhosamente acolhida, no sentido que foi o primeiro doutorado do UFSM, tem todos os melhores cursos de educação física do Brasil. Onde é que tu vai hoje, em qualquer universidade, tem professor que saiu daqui, que se formou aqui, então isso é interessante. Só quem sai daqui e vai numa outra instituição ou conversa com outros professores para ver a valorização que eles têm com o CEFD e o UFSM. Então, dizer assim, que é um privilégio estar hoje nesse lugar, me sinto muito à vontade e muito acolhido aqui com o grupo que está aí hoje. Professora. Eu também. O GLASS, que foi o grupo ali que a gente falou, que talvez alguém se interessasse, também tem um Instagram, né? Acho que é só o Instagram. Então, é só colocar GLASS ali que vai aparecer. GLASS. Ah, tá. Bem de vidro em inglês. E vidro em inglês, exatamente. Ficou no fim, ficou parecido. E também, me juntar ali às palavras do Rosalvo, convidando as pessoas para virem, né? Para conhecerem aí o CEFD. Eu também, para mim, é uma grande alegria. Me sinto até honrada, assim mesmo, de estar nesse papel agora, né? Nesses anos agora aqui da direção. Porque eu tenho um carinho muito grande, né, pelo CEFD, pela universidade, minha vida inteira foi aqui, né, então eu me sinto muito assim na obrigação, de certa forma, também de retribuir, tentando melhorar as coisas do CEFD também, né, dentro do possível, né, fazer algumas coisas pra gente cada vez melhorar mais, né, então realmente é uma grande satisfação poder fazer parte desse grupo lá que nós temos no CEFD, né, da própria universidade como um todo, que eu também sou apaixonada pela universidade, né, e também dizer que é um grande prazer poder estar aqui nesse momento, né, no teu programa aqui falando sobre essas coisas que a gente gosta tanto de falar, né, Rosalvo, do nosso centro. Que bom, contem sempre conosco, né, eu acho que é um espaço que está sempre ao dispor e já fico pensando num futuro quando esses projetos de fato estiverem, porque eu já fico pensando assim, uma escolinha de futebol, muda a vida de uma criança, né, promove um outro sentido de pertença e daqui a pouco a gente tem aí alguém que saiu daqui do interior de uma comunidade e está ganhando o mundo e passou aqui pela UFSM, que foi algo que mudou a sua vida, né? E principalmente nos permite um campo de estágio real. Também. Ou seja, os nossos alunos têm essa possibilidade de estagiar e vivenciar
na prática, o mundo de amanhã, né? Então, é muito importante isso. Isso, então já vamos deixar então combinado que quando essas atividades estiverem de fato aí efervescendo, voltar aqui, fazer uma parte 2 então dessa conversa de hoje. Poder convidar a comunidade a retomar essa história. E foi das questões de campanha que a gente teve, de fazer a retomada dessa atividade com a comunidade. Sim. Que foi o que consolidou a história do CEFD, essa relação com a comunidade. Né? Então, professor Rosalvo, professora Daniela, muito obrigada aí por esse dedo de prosa agora no início da segunda-feira, no início da tarde. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos a oportunidade, né, e convite. Estamos sempre ao dispor e para você que nos acompanhou aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.